O meu nome é Tiago. Neste momento, o meu percurso, sou licenciado em Psicologia, membro da Ordem dos Psicólogos e, basicamente, eu comecei a minha atividade profissional na área da Psicologia da Educação, em projetos escolares, em coordenar o serviço de Psicologia e, passados 13 anos de atividade, alterei para a área da Psicologia mais as organizações e entrei aqui na FALAMAC. Simultaneamente fui procurando conhecimento, através de pós-graduação e mestrado na área de gestão estratégica de recursos humanos e atualmente estou há 4 anos aqui na FAMAC como People Business Partner, dentro daquilo que é a área de gestão de pessoas. E o que é a FAMAC? A FAMAC basicamente é uma software house dentro de um grupo internacional com, com 13 anos de existência. Começou há 13 anos com 10 pessoas, atualmente somos 230, várias equipas, e aquilo que nós fazemos é software, e dentro daquilo que é o software desenvolvemos jogos de casino, tanto para a vertente máquinas físicas de casino, como para a vertente online, tendo depois também muitas equipas que acabam por desenvolver outro tipo de atividades e mesmo ao nível de engenharia de software, em termos de arte, que são essenciais para a composição dos nossos jogos. E é isto. Obrigada. Esta entrevista surgiu um bocadinho no sentido do prémio que a FABAMAC recebeu o ano passado, de Healthy Workplace, pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Qual foi o vosso caminho até este prémio? Que alterações, que preocupações é que vocês foram tendo no âmbito da saúde mental? Então, eu acredito que essas preocupações já têm aqui uma marca cultural da empresa, da forma como a empresa se foi constituindo, um, muito centrado naquilo que são os valores da empresa. Sobretudo aqui gostava de destacar dois: a questão da proximidade entre todos os colaboradores e da partilha. Estes dois, essencialmente, relativamente a este prémio. E muito daquilo que foram as práticas desenvolvidas pela equipa de gestão de pessoas, quando foi fundada, sempre foi muito centrado no colaborador, na experiência do colaborador dentro da empresa, de forma que também fosse uma experiência positiva. Tanto porque acreditamos que acaba por ser positivo, por um lado, numa vertente da responsabilidade da empresa para com o colaborador, por outro, porque acreditamos que um colaborador que esteja feliz, esteja equilibrado, também vai acabar por ter uma performance melhor e também será produtivo para a empresa, como é óbvio. E quando a equipa foi criada, na altura foi o Luís Silva, que é o nosso team leader, que depois foi juntando a Vera, o Rui, a Mariana, o André, e agora já somos uma equipa maior em termos de número. Essa foi uma preocupação que já existia na altura, ainda sem prémios e sem grandes coisas, em termos de mesmo naquilo que é a nossa sociedade, em termos de cuidados e responsabilidade, em termos de riscos psicossociais. Depois, há cerca de 4 anos, nós fizemos uma primeira análise daquilo que eram os riscos psicossociais na empresa, através de uma aplicação do questionário, que está validado para a população portuguesa, e daí nós tiramos as nossas métricas, apresentamos a todos os colaboradores e começamos de certa forma, analisar um bocadinho aquilo que era a nossa realidade enquanto empresa. E isto depois, por uma coincidência positiva, no ano a seguir, um, a Ordem acabou por abrir a possibilidade de nós que nos candidatamos a este prémio, e quando nos candidatamos foi mesmo uma perspectiva de melhoria, de ok, vamos fazer esta candidatura, vamos perceber o que é que estamos a fazer, e no sentido também de recolher feedback, porque não é muito comum, não é? Nós acabamos por ver Claro. muitas empresas a comunicar numa ótica de employer branding, mas não é assim tanto como nós recebemos feedback externo daquilo que são as nossas práticas. Normalmente as pessoas acabam por internamente dizer, mas externamente não. Então era muito numa ótica de receber feedback para melhorarmos. E pronto, surpreendentemente para nós, porque não tínhamos sequer expectativa, pronto, Não fomos era o objetivo contentes. principal. Não, não, e acho que, embora tínhamos ficado super felizes, como é óbvio, continua a não ser o objetivo principal. Pronto, acho que este tipo de prémios acontece como um reconhecimento e, se calhar, como uma responsabilização das empresas para continuarem no seu caminho. Mas o objetivo, na verdade, não são os prémios, o objetivo é nós continuamos a criar uma É a cultura e um mercado de aprendizagem trabalho, também. sim, cada vez melhor, em conjunto com as pessoas. Depois do prémio, nós, como é óbvio, ficamos muito orgulhosos e continuamos ainda a investir mais naquilo que era as nossas práticas. E o que Pois, fizemos no porque ano a seguir, sentem a responsabilidade de ter este prémio e de continuar a fazer melhor e continuar a manter este estatuto, no fundo, por muito que não seja o título que seja importante, não deixa de dar alguma responsabilidade, não é?
sim, eu acho que nós sentimos isso, porque na verdade eu acho que depois nenhuma empresa quer ser, ou seja, quer ter uma distinção e ser vista dessa forma e depois, internamente e externamente, defraudar as expectativas das pessoas que vêm trabalhar connosco. E eu acho que é um bocadinho essa, um extra em termos de motivação para ir para o nosso trabalho. Depois, uma coisa interessante que acabamos por fazer, e se calhar, Sofia, já estou a entrar um bocado nas questões seguintes, mas depois o Força. prémio, o que é que aconteceu? Nós analisamos um bocadinho os pontos que tínhamos de melhoria. Havia aqui um ponto que nós sentimos que podíamos melhorar, que era, sobretudo, o envolvimento dos colaboradores nos processos e no desenho dos processos, assim como a medição contínua de, desses planos de ação. Então, nesse ano em que fomos premiados, voltamos a fazer o estudo de avaliação de riscos psicossociais, com a tónica de, ok, envolver as pessoas em focos de grupo, no sentido de, consoante aquelas dimensões, poderem darem elas também a sua visão do que é que poderia ser melhorado na empresa. Implementamos um plano de ação e agora, nesta semana, já voltamos a fazer novamente a avaliação e já faremos a partilha do plano de ação que foi estipulado e os resultados que tivemos, para depois isso ser um ciclo interativo continuamente de recolhermos novamente feedback, analisarmos os resultados e continuarmos neste padrão de melhoria contínua, que é isso que procuramos. De forma a ser constantemente adaptável e evoluir, se calhar, às expectativas e às necessidades das pessoas, não é? Sim, até porque as necessidades também elas vão se Claro. mudando, vão se alterando, não é? Até porque nós temos uma média de idades relativamente baixa, né? Temos a nossa média de idades na volta dos 34 anos, e acredito que teremos desafios diferentes, se calhar nos próximos 5 anos, que não tivemos antes. Pronto, e acredito que também esta adaptação contínua, não sentimos que, ok, desenvolvemos aqui uma estratégia, uma metodologia que funciona. Acho que isto é o primeiro passo para entrarmos num processo em que, com o tempo, isso vai se deteriorando. Por isso, aquilo que tentamos fazer é não perder este foco de perceber as necessidades reais das pessoas que temos Uhum. e ir adaptando os nossos processos. E Uhum. construindo em conjunto, que eu acho que é o grande segredo. É, não, isto não ser uma responsabilidade só de um departamento ou de uma Claro. equipa, que eu Mas ser um sinto em trabalho de alguns. equipa. Sim, porque a certa altura eu acho que se perde em alguns discursos que se vai ouvindo, que é isto ser uma preocupação circunscrita a uma equipa ou de gestão de pessoas ou psicólogo organizacional. E eu acho que a priori isto limita logo a importância que este tipo de preocupação deve ter, sobretudo para a empresa. Isto deve ser uma tónica transversal a toda a empresa, a começar pela administração e pela gestão da empresa, passando pelas lideranças e a qualidade das lideranças, até todos os colaboradores da empresa, porque só assim é que nós conseguimos impactar numa cultura positiva aqui. Caso contrário, Claro. nem as- não vamos ter impacto. Certo, certo. Uma das questões que eu tinha era se estas alterações que vocês foram fazendo ao longo destes anos se sentiam que tinha impacto nos colaboradores. No entanto, uma das questões que falamos anteriormente era a questão da rotatividade na vossa empresa por causa da falta de recursos. Ou seja, isto é algo que vocês conseguem notar, apesar da rotatividade, ou sentem que não é muito visível? Ok. E algumas medidas têm um impacto e nós conseguimos medir e têm uma taxa de adesão elevada, outras não. Ou seja, também acho que isto faz parte do processo. Nem tudo aquilo que nós desenhamos a priori tem os resultados que nós antecipávamos como positivo. Claro. Eu acho que isso também faz parte da experiência, percebermos. Eu acho que há coisas que vão funcionar, como nós idealizamos e como nós construímos em conjunto, e há coisas que depois, perante a realidade, vão ter assumir formas diferentes. Algumas coisas que nós, por exemplo, nós acabámos por ter tínhamos, em altura na empresa, tínhamos tido algumas aulas de yoga e Uhum. depois deixamos de ter, e por exemplo, na altura com o Focus Group, isto foi algo que retornou e retornou de uma forma agora mais estruturada e, na verdade, nós agora conseguimos ter 4 dias da semana, à hora do almoço, sempre com atividades físicas, à hora do almoço, guiadas. E isso acabou por ter um efeito positivo. Na verdade, qual é a adesão neste tipo Uhum. de práticas? Não é uma adesão em termos percentuais Muito gigantesca, porque significativa, sim. sim, temos 230 colaboradores, mas se calhar para as 10, 15 pessoas que o fazem com muita regularidade, tem um caráter Tem importante. muito impacto, sim.
Pronto, e se calhar para essas 15 pessoas compensa, se calhar para outras vão ser mais interessantes outras práticas que a empresa tem. E eu acho que esta capacidade de personalizarmos as medidas à idiosincrasia de cada pessoa que nós temos, eu acho que o caminho se calhar tem de ir por aí, porque dificilmente nós encontramos uma medida que toda a gente vai achar extraordinária e vai ter. Se calhar se calhar não vai Não sentem que é acontecer. um desafio muito grande, esta adaptabilidade a cada, no fundo, personalidade de cada colaborador, sendo que a empresa está em crescimento. Quando eram 10, se calhar era fácil de arranjar estas medidas para cada um, não é? Sim, Mas não sentem esta dificuldade na prática? sim, claro. Imagina, aquilo que nós tentamos fazer, e nós estamos, este é o segundo ano como estamos com esse programa, que é um programa interno de formação de lideranças. Nós acreditamos, alguns estudos apontam-nos para este dado, que é muito da nossa experiência enquanto colaboradores também vem muito da qualidade dos nossos líderes diretos. E, e basicamente, se nós conseguirmos diluir esta personalização pelos líderes que estão nas diferentes Claro, equipas e de repente estabelecemos aqui uma cultura de o que é um líder Fabamac, o que é que nós procuramos. Se calhar conseguimos criar esta personalização, porque se calhar é mais fácil não a equipa de gestão de pessoas ter que o fazer para 230, mas se calhar nós temos um team leader que para 10 pessoas consegue personalizar. E eu acho que esta tónica acho que é claramente positiva e a certa altura sermos multiplicadores, que é conseguimos multiplicar as exato. boas práticas dentro da empresa e mas é um grande desafio. Aliás, nós Claro, temos claro. desafios contínuos, que é, embora somos uma empresa tecnológica, neste momento o Porto é um polo gigantesco em termos de empresas a virem para a cidade, há claramente muita concorrência por recursos qualificados, mas também, por outro lado, acabamos por ter uma cultura muito sólida e as pessoas que cá estão, temos também muitos mecanismos para as pessoas darem feedback, as pessoas acabam por estar cá e gostarem das pessoas com quem trabalham, gostarem do ambiente de trabalho, e isso também tem um efeito positivo. Mas Claro. embora que também as pessoas também não são propriedades da empresa, não é? As pessoas estão, faz parte do caminho delas, cruzarem-se com a empresa, deixarem o seu legado, e se eventualmente chegar um momento em que elas querem partir para outros desafios, está tudo bem com isso também. Isso é algo que eu acho que é importante da filosofia, da forma da empresa ver, as próprias abordagens de carreira que a pessoa pode ter para o seu percurso profissional. E há pessoas que estão aqui desde o início da empresa, que são bastantes, e temos pessoas com muitos anos aqui na empresa, que são extremamente valorizadas, como temos pessoas que têm uma experiência mais curta e estão cá há 5 anos e depois querem enfrentar outros desafios e está tudo bem com isso. O objetivo é, enquanto que elas cá estão, que passem um bom tempo e que também, claro, deem resultados à empresa, mas dentro daquilo que é o caminho delas, claro. Sentem que estas alterações e estas preocupações que vocês têm, de alguma forma vos põem numa melhor posição a nível de bem-estar da empresa, em comparação com outras empresas que se calhar não o têm, ou seja, isto é um benefício para vocês enquanto organização? Ok, é uma pergunta interessante. Dentro do nosso setor, da área tecnológica, aliás, acho que muitas empresas têm esta preocupação. Acho que muitas vezes temos uma visão muito negativa da realidade e muitas empresas, sobretudo na área tecnológica, que é aquela que se calhar vão estando mais a par, acho que arriscaria a dizer que praticamente todas têm este tipo de preocupação, na verdade. Isso é positivo, ou seja, eu acho que esta abordagem de nós não entrarmos em processos competitivos para saber qual é a melhor empresa para trabalhar, ou agora esta empresa foi distinguida e as outras é que não são assim tão boas, eu acho que isto é uma ideia que não é muito positiva, porque na verdade, claro que estamos a competir por recursos, claro que o employer branding é uma parte importante, mas eu acho que nós só temos que ficar felizes quando todo o ecossistema funciona de uma forma saudável e porque não tenho um particular gosto de perceber que os colaboradores dentro da FAMAC têm uma ótima experiência e fora não têm. Isso não, acho que não é interessante. E acho que, na verdade, de funcionarmos como ecossistema, acho que é interessante. Eu vejo empresas a fazer coisas incríveis, coisas que nós não temos e, e que se calhar queremos chegar àquele ponto Sim, e se se calhar calhar esta partilha de conhecimento acaba por ser mais benéfica do que a competitividade, não é? sim, sim. Eu acho que estamos todos no processo, na verdade. Às vezes as empresas estão em fases de maturação diferentes. Se nós pensarmos, atualmente a Falamar com 230 colaboradores, numa fase de pós-crescimento exponencial, consegue hoje providenciar todo um conjunto de questões aos colaboradores,
é verdade. Se calhar no início nem sequer havia essa possibilidade de o fazer. Claro. E é muito complicado nós estarmos a comparar empresas que têm realidades diferentes, ecossistemas diferentes, negócios diferentes e estão em mercados diferentes. Por vezes até pode não ser uma questão de vontade, pode ser uma questão da possibilidade que a empresa tem de às vezes conseguir outro tipo de benefícios para os colaboradores. E, e pronto, sinto verdadeiramente isso. Acho que é, acho que, acho que aquilo que nós tentamos promover é uma ótica mesmo de partilha. E nós fazemos isso com empresas de outros setores. Já fomos visitar empresas de outros setores e houve processos que acabamos por trazer até para a nossa formação de liderança, que foi fruto de uma visita que fizemos, por exemplo, a uma empresa que era um setor completamente distinto. E houve ali A uma procura de partilha de experiência. conhecimento é algo que vocês tentam fazer, então, entre outras empresas. Sim, 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 acho que sim. Acho que, pronto, eu acho que esse é um humildade intelectual, acho que é muito importante. Nós não sabemos tudo, vivemos num mundo hiper complexo e, Especialmente no vosso ramo, isto está em constante evolução, não é? Tudo está, mas no ramo tecnológico é uma velocidade enorme, por isso termos esta humildade de querermos continuar a aprender e aprender uns com os outros e com aqueles que se calhar estão mais avançados que nós, ou até os que enfrentam dificuldades que nós nunca tivemos, não é? É muito importante, sim, claro. sim, eu acho que sim. E acho que uma coisa interessante também é aprendermos com os erros que as outras empresas já cometeram. Essa partilha de experiência não deve ser só positiva. Acho que também é importante nós partilharmos, olha, connosco, neste caso em concreto, fizemos isto e não tivemos os resultados pretendidos. E, portanto, acho que isso também é importante porque de repente parece que se cria uma utopia de empresas quase perfeitas, isto, que não são reais, na verdade. Não há empresas perfeitas, estamos todos no processo, tentamos fazer o melhor que conseguimos com aquilo que temos e pronto, é isto. Ok, da minha parte também é isto. E agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade e o vosso interesse e a vossa partilha, que é muito importante também para nós, e esperamos continuar a ter boas notícias da Fava Amac. Obrigado, obrigado nós.